se amanhã os Estados Unidos decidirem invadir, ocupar e explorar a Amazônia brasileira à força, o que realmente impediria? Você acredita mesmo que os tratados internacionais bastariam? Será que os BRICS fariam alguma coisa para evitar? Como você acha que a comunidade internacional reagiria? Dizem que o Brasil não precisa de armas nucleares, mas quem repete isso é justamente quem já tem um arsenal atômico. Nenhum país sem dissuasão nuclear conseguiu enfrentar o imperialismo dos Estados Unidos. Sem um programa nuclear articulado à defesa nacional, o Brasil nunca será independente de verdade. E é disso que vamos falar agora. A presença militar dos Estados Unidos na América do Sul não é novidade. O continente sempre foi tratado como quintal de Washington. Mas nos últimos anos, especialmente após a ascensão de Donald Trump, essa ingerência ganhou contornos ainda mais agressivos. O encerramento do fronte na Ucrânia, onde a OTAN e os Estados Unidos drenaram esforços, recursos e atenção, permite que parte desse aparato militar seja redirecionado para a América do Sul, reavivando velhos interesses estratégicos e econômicos. Sob o pretexto de combater o narcotráfico, os Estados Unidos intensificaram sua presença em países chaves da região. A justificativa, no entanto, é profundamente contraditória, já que eles são, historicamente, o maior consumidor de cocaína do mundo. Utilizam o discurso de guerra às drogas como ferramenta para instalar bases, consolidar influência e justificar operações de inteligência fora de seu território. A Colômbia é o exemplo mais explícito, um aliado de longa data de Washington com várias bases militares americanas ativas. Recentemente, houve uma tentativa para enquadrar facções criminosas brasileiras na categoria de organizações terroristas internacionais. Essa narrativa não apenas serve aos interesses dos Estados Unidos para expandir seu poder policial e militar no Brasil, mas também abre brechas para intervenções diretas sob o argumento de segurança global. Outro ponto sensível é o Paraguai, onde existe uma presença militar estadunidense pouco transparente, justificada oficialmente pela presença de terroristas na região. O mesmo papinho de sempre. A localização não é acidental. O país está próximo do aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do mundo, recurso estratégico cada vez mais disputado. O caso mais explosivo, no entanto, é a movimentação da 4ª Frota da Marinha dos Estados Unidos em direção à Venezuela sob pretexto de sufocar o narcotráfico e desestabilizar o governo de Caracas. Inclusive, recentemente, um drone americano explodiu uma embarcação venezuelana com supostamente 11 traficantes. Essa ação escancara o verdadeiro objetivo: controle geopolítico sobre recursos energéticos e minerais presentes na Amazônia, além do enfraquecimento de governos que desafiam a hegemonia de Washington. A América do Sul está novamente sob ameaça de militarização estrangeira. Mais do que combater o crime ou o terrorismo, trata-se de reafirmar um domínio histórico estadunidense, disfarçado de parceria. Cabe aos países da região decidir se aceitarão essa tutela ou se buscarão alternativas que preservem sua soberania. E só existe um tipo de argumento que os Estados Unidos respeitam: Você acha que eu estou exagerando? Calma aí que existem motivos para isso. Vamos analisar 2 exemplos históricos: o caso da Líbia e da Coreia do Norte, e depois você me fala se é exagero. Essas são imagens da Líbia em 2010, quando era um dos países mais desenvolvidos do continente africano. O país do então ditador Muammar Gaddafi possuía o maior índice de desenvolvimento humano entre todos os países da África. Sustentado por políticas de redistribuição de renda do petróleo, a população líbia usufruía de serviços públicos gratuitos, baixa taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida superior à média regional. Além disso, o país se destacava pela industrialização relativa, com setores estratégicos ligados ao petróleo e gás natural. Nos anos 1970 e 1980, Gaddafi chegou a manifestar interesse em desenvolver um programa nuclear para garantir a soberania do país diante das ameaças ocidentais. No entanto, em 2003, sob forte pressão internacional, a Líbia desistiu de suas ambições nucleares e assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, acreditando que a cooperação com o Ocidente garantiria certa estabilidade. O gesto, contudo, fragilizou sua posição estratégica. Menos de uma década depois, em 2011, a OTAN interveio militarmente no conflito interno líbio, derrubando Gaddafi, mergulhando o país no caos e destruindo a infraestrutura construída ao longo de décadas. Não estou aqui para dizer se a intervenção na Líbia foi certa ou errada, nem se Gaddafi é santo ou demônio. Estou apenas lidando com os fatos. E os fatos são esses. Após a intervenção da OTAN, o IDH da Líbia despencou, 0,746, e o país passou a conviver com instabilidade crônica, guerra civil e até o ressurgimento da escravidão moderna em mercados clandestinos. Enquanto isso, não faz muito tempo que a mídia estrangeira retratava o líder norte-coreano desse jeito:
pela simples decisão de desobedecer os Estados Unidos e construir a bomba nuclear norte-coreana. A saída do Tratado de Não Proliferação Nuclear no início dos anos 2000 marcou uma virada estratégica na Península Coreana. Naquela época era comum a caricatura de Kim Jong-un como um louco da bomba. O objetivo era descredibilizar a política de segurança nacional de um Estado que, desde 1953, vive em armistício com seu vizinho do Sul, permanentemente apoiado militarmente pelos Estados Unidos. Ao romper com o TNP, a Coreia do Norte se tornava o primeiro país a tomar essa atitude, deixando claro que não aceitaria viver indefinidamente sob ameaça nuclear sem construir sua própria capacidade de dissuasão. A conquista da bomba atômica foi para Pyongyang um instrumento de sobrevivência. As provocações militares, os exercícios conjuntos na região e até o tom agressivo de Washington sofreram uma retração significativa. A simples existência de um arsenal nuclear norte-coreano tornou muito mais arriscada qualquer tentativa de intervenção direta. Mesmo sob o bloqueio econômico severo por desobedecer os Estados Unidos, a Coreia do Norte encontrou formas de se desenvolver. Um exemplo simbólico disso é a inauguração de grandes cidades para os trabalhadores do país, iniciativa que mostra a tentativa de equilibrar a soberania nacional com conquistas sociais. No momento em que a Coreia do Norte passou a ter a bomba atômica, os Estados Unidos deixaram de dar ordens e abriram o diálogo. Se a Líbia tivesse consolidado um programa nuclear, é provável que a intervenção militar jamais tivesse ocorrido. A posse da bomba atômica teria funcionado como escudo de dissuasão, preservando a soberania nacional e evitando a completa destruição do Estado líbio. Consegue perceber como o Tratado de Não Proliferação Nuclear serve apenas para manter os países subjugados e obedientes? Você já está convencido de que o Brasil precisa romper esse acordo? O Tratado de Não Proliferação Nuclear, firmado em 1968 e em vigor desde 1970, é apresentado como um pacto para evitar a disseminação de armas nucleares e promover o uso pacífico da energia atômica. Na prática, contudo, o TNP consolidou uma ordem profundamente desigual. Ele reconhece apenas 5 países como potências nucleares legítimas: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, justamente os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, e proíbe os demais países de desenvolverem armas atômicas. Assim, o tratado reforça a hegemonia militar dos já poderosos, impedindo que novas nações alcancem o mesmo patamar estratégico. O Brasil, ciente dessa assimetria, resistiu por décadas a aderir ao tratado. No entanto, em 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil assinou o tratado sob forte pressão internacional e em busca de reconhecimento diplomático e outros acordos econômicos. A ilusão na época era que, ao assinar o acordo, as potências nucleares ajudariam o Brasil a avançar nas pesquisas pacíficas da tecnologia nuclear. Mas na prática, poucos anos depois, em 2004, nosso país foi inspecionado ou espionado pela Agência Internacional de Energia Atômica, que exigia total acesso às instalações nucleares brasileiras e às tecnologias sensíveis desenvolvidas aqui. O caso evidencia a contradição central do TNP. Longe de ser um tratado universal de paz, ele funciona como uma ferramenta de manutenção da ordem global sob o controle das potências nucleares históricas. Para países em desenvolvimento como o Brasil, a adesão ao tratado representou mais uma limitação do que uma garantia de autonomia, reforçando o desequilíbrio estratégico que sustenta o sistema internacional. E agora, concorda comigo que precisamos romper esse acordo imediatamente? Deixa aí nos comentários o que é que você acha. O programa nuclear brasileiro tem raízes na década de 50, quando o país começou a investir em pesquisa atômica sob o discurso de uso pacífico da energia nuclear. No entanto, durante a ditadura militar, havia um projeto secreto voltado ao desenvolvimento de armas nucleares. Documentos desclassificados e depoimentos posteriores revelavam que, em paralelo ao programa oficial que se manifestava nas usinas de Angra, existia um esforço oculto para dominar o ciclo completo do urânio e construir uma bomba brasileira. O episódio mais emblemático foi a descoberta em 1986 de um enorme poço na Serra do Cachimbo, no Pará, planejado para servir de local de testes subterrâneos de uma futura arma nuclear. Apesar dos avanços, o Brasil nunca conseguiu concluir a bomba atômica. Havia 2 grandes entraves: a pressão diplomática dos Estados Unidos via a Agência Internacional de Energia Atômica, que monitorava de perto os movimentos brasileiros, e as dificuldades financeiras. Do ponto de vista tecnológico, o país dominou etapas cruciais, como o enriquecimento de urânio e a produção de reatores, graças ao desenvolvimento de ultracentrífugas nacionais. Para fabricar uma arma nuclear, ainda faltam 3 elementos decisivos: o domínio da escala industrial da produção de urânio altamente enriquecido, o projeto para a miniaturização de um dispositivo explosivo confiável e a realização de testes para validar a tecnologia. Em suma, o Brasil chegou perto, mas não completou o caminho. Hoje mantém a capacidade tecnológica para avançar rapidamente, mas permanece limitado por compromissos internacionais e escolhas políticas. Mas aí você pode me perguntar, se temos tantas dificuldades como fome, falta de moradias, falta de saneamento básico, como vamos nos preocupar em desenvolver uma bomba nuclear? Um programa nuclear não pode ser pensado de forma isolada.
como um simples avanço tecnológico ou energético. Ele precisa estar articulado a um projeto nacional de defesa, capaz de garantir a soberania do povo brasileiro e a proteção dos imensos recursos naturais do país. Do que adianta alcançar conquistas coletivas e sociais se elas estarão sob ameaça de potências estrangeiras? O Brasil é detentor da maior reserva de água doce do mundo, da maior parte da Amazônia, de vastas jazidas minerais e de uma das maiores faixas de petróleo em águas profundas. Esses ativos despertam o interesse de potências estrangeiras e tornam-se potenciais alvos de disputas geopolíticas. Nesse contexto, a energia nuclear e a eventual capacidade dissuasória associada a ela não devem ser vistas apenas como uma questão científica, mas como parte de uma estratégia ampla de segurança nacional, que passa principalmente pela reformulação e atualização das Forças Armadas, para que definitivamente atendam aos interesses do povo brasileiro. A defesa dos recursos estratégicos exige que o país tenha autonomia tecnológica, reduzindo dependências externas e aumentando sua capacidade de resposta frente às pressões ou ameaças. Articular o programa nuclear com um projeto nacional de defesa é, portanto, afirmar que o Brasil não aceita ser exportador de matéria-prima ou um território vulnerável a ingerências externas. É garantir que as decisões fundamentais sobre o futuro do país que sejam tomadas internamente, de acordo com os interesses soberanos da população brasileira, não estarão sujeitas às ameaças nem intervenções externas. Mas para isso acontecer, é preciso antes extinguir o arcabouço fiscal. Essa lei impede que o Brasil invista em saúde, educação, ciência e tecnologia de maneira que emancipe de verdade o povo brasileiro. Um dos primeiros vídeos do canal foi sobre isso e ele está disponível nesse card. Eu sou o Diogo e esse foi mais um Documentário Síntese. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo.